Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Muito boa tarde, eu sou Jean Leite e esse é o Potiguar Notícias, segunda edição. Nós começamos em conexão com diversas rádios em todo o Rio Grande do Norte. Se você quiser assistir esse programa e outros programas do Potiguar Notícias, você pode acessar o YouTube, PNTV Web, a TV digital do Potiguar Notícias. Cena TV Web, TV Macaíba, Rádio Rural FM 91.9 de Natal, 105 FM em Ceará Mirim, FM Liberdade em Felipe Guerra, Macaíba FM a 87.9 em Macaíba, FM Flores em Jaçanã, FM Executiva em Nísia Floresta, FM São Gonçalo em São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM na Zona Norte de Natal, Liberdade FM 87.9 em Cerro Corá, Asas da Esperança, nome lindo, em Mossoró, Santa Rita FM em Santa Cruz, Rádio Seridó FM em Carnaúba dos Dantas, Pontal FM a 87.9 em Bahia Formosa, Princesa FM em São Bento do Trairi, Curimataú FM a 103.5 em Nova Cruz, Guaraíras FM em Areis, Voz Serinhense FM a 104.9 em Serrinha dos Pintos, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis, na cidade de Extremóis, Rádio Saudade Web, Extremóis FM a 87.9 e Voz Serrinhense em Serrinha dos Pintos. Todos vocês, muito boa tarde. A gente começa um giro de notícias falando sobre o Instituto Neoenergia, que vai premiar mulheres que lideram projetos de arte e cultura. O foco são iniciativas desenvolvidas em territórios em situação de vulnerabilidade social. Muito bacana isso. Para participar, é preciso conduzir há pelo menos um ano ações em municípios de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Sabe aquele bilionário sul-africano que queria comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares? O Elon Musk desistiu do negócio. No último evento que participou, ele falou de Marte, de controle de natalidade, falou de um bocado de coisa, menos do Twitter. A empresa disse que vai entrar na justiça para que o acordo seja cumprido. A guerra na Rússia, aliás, na Ucrânia, né? O bombardeio da Rússia em prédios presidenciais deixa ao menos 15 mortos, afirmam autoridades ucranianas. A equipe de resgate de soldados trabalham durante a madrugada para resgatar os corpos. 5 sobreviventes foram retirados dos escombros dessa manhã de domingo. E outras 24 pessoas podem estar presas, incluindo um garoto de 9 anos. É uma tragédia terrível. Capacitação profissional. O coletivo online divulga inscrições para o curso gratuito de capacitação profissional de jovens entre 16 e 25 anos. O curso é uma realização do Instituto Coca-Cola Brasil, que, em Natal, tem como um dos seus locais de atuação a Atitude Cooperação, Zona Oeste de Natal. Inscrições estão disponíveis no formulário online. Jean, aonde é que eu vejo o formulário? Muito simples, www.potiguarnoticias.com.br. Você tem todas essas informações e muito mais. Na segunda, uma notícia que marcou o noticiário de final de semana, notícia trágica, uma tragédia que dá conta do que nós estamos vivendo. O sujeito estava em casa, estava no seu condomínio, dando uma festa para os seus convidados, comemorando 50 anos de vida. Que maravilha, idade próxima da minha. E aí só amigos, só família, e ele resolveu que o tema da festa dele era uma festa particular dele, ia ser Lula, o Partido dos Trabalhadores. Então ele estava lá com seus colegas, tomando sua cervejinha, brindando essa nova idade. Passou um sujeito que vai votar em Bolsonaro e achou que não devia acontecer isso não. E começou
a provocar. Houve uma discussão, o sujeito provocador foi para casa, armou-se, porque andar armado, todo brasileiro tem que ter direito, não é assim? Voltou na festa, que era particular, sentou bala no sujeito e matou. Matou no dia do seu aniversário e comemorando o seu aniversário com a sua família e os seus amigos. Isso é normal? É normal ser assim agora? Todo mundo com um revólver na cintura e, se não gostar de alguma coisa, meter bala no outro? Eu queria perguntar isso aos meus colegas bolsonaristas, se isso está certo. Para Bolsonaro eu não posso perguntar, porque, afinal de contas, o símbolo do Bolsonaro é arma, não é isso? Não é uma arminha na mão? Então, é assim mesmo. É um bang-bang, é o faroeste. Agora, infelizmente, nós temos aí uma vítima, morreu, não tem como voltar atrás, deixou 4 filhos órfãos e uma viúva. Você que está me ouvindo, você acha isso certo? Se você estivesse numa festa com o seu candidato de preferência, você acha certo que outra pessoa invadisse e metesse bala em você porque discorda de você e do candidato que você escolheu? Pensa sobre isso. Eu vou ler a matéria agora, porque isso é a matéria, mas os detalhes são assim. O guarda municipal Marcelo Aloysio de Arruda morreu na madrugada de domingo, atingido por disparados pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho. Esse foi o assassino. O ataque foi no final da noite de sábado em Foz do Iguaçu, Paraná, lá em Paraná. Bolsonarista, o policial penal invadiu a festa do aniversariante, que tinha como tema Lula e o PT. Mais cedo, no domingo, a Polícia Civil havia informado que Jorge, o assassino, tinha morrido também, mas depois voltou atrás, no final da tarde, e disse que ele estava vivo e seu estado de saúde era estável. Ele está hospitalizado sob custódia da Polícia Militar. Essa é a matéria que eu acho que a gente tem que parar e refletir. Eu que também, como esse sujeito, sou cinquentão, o réu que agora morreu, fiquei lembrando das outras campanhas, quando não havia Bolsonaro e essa excitação ao crime, à violência. A gente mexia, brincava, como a gente diz aqui no Nordeste, tirava onda, mas não havia assassinatos. E dessa forma, tão brutal. É isso mesmo? E você que tem filho? Como é que a gente fica pensando, será que meu filho está em alguma assembleia, está em algum lugar público, e se ele disser que vai votar em um candidato, outra pessoa, o adversário, vem e mata, e aí porque esse rapaz que morreu, o Marcelo Aloysio de Arruda, também tem pais. Como é que estão os pais dele agora, nesse momento? Depois de enterrar o filho, porque o filho fez uma festa falando sobre a sua preferência política. Esse é o estado do Brasil. E a campanha presidencial oficial nem começou. Eu espero que nós possamos dar um passo atrás, fazermos uma reflexão e não irmos tão doentiamente para a campanha. Esporte, vamos falar de coisa boa. A chuva deu uma trégua domingo e o Mecão encheu a Arena das Dunas de gol. Uma coisa linda de se ver. Não que eu seja passional, aqui nós somos completamente neutros. Lindo demais o Mecão, 8-1 contra o Crato do Ceará. E agora só depende de si, vai Mecão, para avançar na segunda fase, agora do mata-mata da Série D. O ABC pega o Souza hoje, né? Joga hoje o ABC. E não temos notícia do ABC. Que pena, né? Mas em relação à América, você vê todos os gols. 1, 2, 3, 4, 5, 8 vezes você vê gol do Mecão no nosso www.potiguarnoticias.com.br. Dá para ver os 8 gols e ainda ver novamente, mais uma vez, cada gol mais lindo que o outro. Na Copa América Feminina, muito bacana, o Brasil também estreou com goleada sobre a Argentina. Aí é que é maravilhoso, né? O jogo foi 4-0 com 2 gols de Adriana, um de Bia
e um de Debinha. Na próxima rodada, a seleção brasileira feminina enfrenta o Uruguai. Relatório do IDEMA do Rio Grande do Norte aponta 15 pontos impróprios para banho. A coleta foi realizada em 33 pontos. O relatório faz parte do projeto Água Azul e o diagnóstico semanal vale até a próxima sexta-feira. Confira os pontos impróprios no www.potiguarnoticias.com.br. Eu fico impressionado com isso. Natal, o Rio Grande do Norte, né, tem uma vocação turística muito grande, praias belíssimas, e aí, de repente, nós temos 5 praias impróprias para banho. É muito. Tem alguma coisa errada. É preciso investigar isso aí. O que está acontecendo para que as nossas praias belíssimas, verdadeiros paraísos, tenham 15 pontos impróprios para banho? Mais uma oportunidade profissional. O Instituto Metrópole Digital da UFRN, em parceria com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, está com seleção aberta para uma nova turma de residência em tecnologia da informação. Olha que maravilha. São 9 vagas para a área de desenvolvimento de softwares, sendo uma destinada a pessoas com deficiência. As bolsas são no valor de R$3.000. Que beleza! Inscrições até o dia 24 de julho. Jean, eu quero essa oportunidade. www.potiguarnoticias.com.br. Você tem todos os dados, acesso ao edital, enfim. Confira no portal também um artigo de estreia de Lívio Oliveira no Potiguar Notícias, procurador federal e escritor, mestre em Direito Constitucional pela UFRN, membro da Academia Norte-Grandense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Lívio escreve sobre a força da água. Acesse o potiguarnoticias.com.br e confira a opinião de nossos colunistas. Siga nossas redes sociais no Facebook, procure Potiguar Notícias. No Instagram, nosso perfil é Potiguar Notícias _. Nós vamos dar um pequeno intervalo e vamos fazer uma entrevista incrível sobre algo que todo mundo que é usuário de plano de saúde está nos perguntando, sobre as mudanças no rol da ANS. Aguarde um minutinho. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça a sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Você que usa plano de saúde, né, recentemente você foi bombardeado com a informação de que houve uma mudança que
pode afetar o seu plano de saúde. E aí eu resolvi convidar uma advogada que trabalha sobre esse tema. Priscila do Vale, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jean, pelo convite. Vamos falar sobre essa mudança, né? Foi muito divulgado o rol taxativo, ou exemplificativo da ANS, mas o que de fato são esses róis? Aí você conversa comigo como se eu fosse uma criança de 4 anos, eu não tenho a menor ideia do que é rol taxativo, exemplificado da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o que é rol? Vamos começar explicando o que seria a ANS. Sim. Brevemente, a ANS ele é o órgão responsável por fiscalizar e regulamentar os planos de saúde. Sim. Uma das atribuições da ANS é desenvolver essa lista de procedimentos que são obrigatórios de cobertura do plano. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela regula os planos de saúde, Os é isso ou não? planos de saúde, exatamente. Ela é meio que uma xerife da coisa, né? Quer organizar tudo para que todo mundo tenha um protocolo, para que todo mundo siga aquela lei, né? Bem popular, porque eu sou muito leigo nisso aí. Quem está nos ouvindo agora em todo o Rio Grande do Norte também tem muita gente leiga e assustada, porque será que o meu plano de saúde perdeu toda a cobertura que ele deveria me dar? Eu ouço também muito essa preocupação. Sim. Então, houve a mudança no rol. A mudança, na verdade, foi no entendimento da natureza desse rol, que seria assim. A ANS ela faz o rol de procedimentos, Sim, que deve ser coberto pelo plano de saúde, e existe um entendimento um pouco ainda não firmado no judiciário sobre essa natureza, se esse rol é exemplificativo ou taxativo. Qual é a diferença aí? Se levarmos em consideração que o rol da ANS ele é taxativo, os planos de saúde eles não seriam obrigados a cobrir os procedimentos que estão fora dessa lista de procedimentos da ANS. Certo. Se levarmos em consideração que esse rol ele é exemplificativo, aí o plano de saúde ele pode cobrir procedimentos que estão fora dessa lista, a depender da necessidade do paciente e da solicitação do médico, que o médico vai solicitar para aquele paciente. Como é hoje, né, ou não? A mudança foi nesse sentido. O STJ decidiu recentemente, que foi o que teve uma grande movimentação, de que os planos de saúde eles não são obrigados a cobrir os procedimentos que não estão naquela lista da ANS. Sim. E as pessoas começaram a ficar preocupadas com relação a isso, porque algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm autismo, elas precisam de alguns procedimentos que não estão previstos nesse rol. Sim. E acabaram ficando preocupadas de não conseguir ou terem seu tratamento interrompido. Sim. Por conta dessa decisão do STJ. Mas o que é que aconteceu? Essa notícia ela foi amplamente divulgada, mas alguns meios de comunicação não veicularam as exceções que foram previstas pelo STJ. Apesar de ter decidido que o rol da ANS ele é taxativo, existem exceções, que seria nos casos de todos os procedimentos da lista já terem sido usados pela pessoa que está em tratamento e nenhum desses procedimentos terem sido eficazes para tratar a saúde daquela pessoa. E nos casos de não haver um substituto dentro da lista, o médico solicita um procedimento e não tem um substituto dentro da lista, só existe esse tratamento que vai garantir a manutenção da saúde do paciente. Aí, nesse ponto, o STJ ele preveu essas exceções, entendeu? Isso já dá uma certa tranquilidade, dá uma certa né? Tranquilidade, exatamente. Que não foi, não estava sendo muito bem veiculada a notícia dessa mudança de entendimento. Entendi você. Como essa atualização, como é que ela aconteceu? Houve um fórum, houve uma coisa assim... Vamos pensar assim, o que aconteceu
Eu tenho um filho autista, ou filho com portador de uma deficiência, alguma coisa nesse sentido, e, de repente, de uma hora para outra, pago meu plano em dia, tudo organizado, de uma hora para outra, eu sei que mudou. E agora? Eu devo falar, devo parar? Você que está me ouvindo agora e que está com essa preocupação, me dê 30 segundos de intervalo, eu volto já já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Então, você está pagando o seu plano de saúde, Priscila, e tem um atendimento. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito real, de uma pessoa que eu conheço. Ela paga o plano de saúde dele, não é barato, porque plano de saúde não é barato, e ela precisa colocar uma prótese na perna, por exemplo. E aí não está mais no rol taxativo. E aí? Nesses casos, a pessoa que está necessitando de um tratamento que não esteja previsto no rol da ANS, Sim. vai contar muito com o auxílio do médico assistente. Porque esse médico assistente ele vai passar a ter um papel fundamental, que é elaborar um bom relatório médico, que irá indicar que aquele procedimento que não está previsto no rol da ANS é essencial para a manutenção da saúde daquele paciente. Com esse documento em mãos, o paciente deve procurar, de preferência, um advogado especialista em direito da saúde, para garantir que esse tratamento seja solicitado por via judicial. A partir desse momento, depois dessa decisão do STJ, é bom deixar claro que o médico e o advogado eles vão ter um papel fundamental para garantir a manutenção da saúde desse paciente e vão passar a trabalhar em conjunto. Porque, em caso de uma dúvida que o médico tenha na hora de elaborar o seu relatório médico, ele entra em contato com o advogado, para que ele possa, com o advogado do paciente dele, para que ele possa auxiliá-lo para fazer um relatório médico, um bom relatório médico claro, em que conste os fundamentos, as razões do paciente necessitar do tratamento que está fora do rol da ANS, e o advogado ele vai ter que ter um cuidado de garantir que aquele documento ele não vai ser invalidado judicialmente, porque a gente está tratando de um direito muito caro a todos nós, que é a saúde. E, às vezes, aquela é a única oportunidade que um paciente tem de garantir a manutenção da sua vida ou da sua saúde. Entendi você. Quer dizer, isso para quem está nos ouvindo e que tem, por exemplo, essa necessidade, ou seja, de colocar uma prótese nova, ou precisa ter... Quem está, por exemplo, lutando contra o câncer também, é um paciente que tem algumas implicações muito delicadas, muito sutis, Isso. é uma cirurgia... medicamentos caros. Medicamentos de uso contínuo. Exatamente. Uma coisa é você... Os medicamentos estão muito caros hoje no Brasil, mas uma coisa é você ir lá na farmácia, comprar e usar aquele medicamento 10 dias, 15 dias, um tratamento e acabou. Outra coisa é você ter que usar para sempre. Para sempre, e são, de fato, caríssimos. Existem medicamentos para tratamento de câncer que, se as pessoas não têm condições de bancar mensalmente, Sim. que custam mais de R$10 mil por mês. Então, são medicamentos que o plano de saúde ele tem a obrigação de cobrir, que o médico ele tem que informar de forma muito detalhada. Importante destacar isso, o bom relatório médico, de forma detalhada, fundamentado as razões daquele paciente que necessita daquele medicamento, porque esse relatório pode salvar o que o paciente precisa. Não, e é disso que a gente está falando. Você falou, pode salvar o tratamento e pode salvar vidas. Nós estamos falando aqui agora, hoje, de vidas, de salvar vidas. Se o relatório for... Porque eu estou pensando, eu ainda não vivenciei essa situação, mas eu estou pensando aqui alguém que está vivenciando a situação de precisar de um tratamento, uma cirurgia, um medicamento, uma fisioterapia, que não está mais no rol,
não é? E aí o protocolo disso, Priscila, fala um pouco melhor sobre esse protocolo. O que é que eu que preciso colocar, um exemplo, tá? Ainda não é agora. Uma prótese no joelho, uma prótese no quadril, que são coisas que eu vivenciei já com pessoas idosas perto de mim. E não está previsto lá. E agora? A gente que é leigo, quando fala assim, tem que judiciar, tem que ir para a lei, para contactar advogado, médico, o médico tem que fazer um laudo. Para a gente que é leigo, isso é uma coisa de outro mundo. E, nossa, onde é que eu vou achar um advogado? É qualquer advogado. E o médico vai ter disponibilidade de fazer isso? Me fala um pouco sobre esse protocolo. Processo, Como é que a primeira coisa, eita, fui no médico e ele disse, um abraço o seu quadril, você tem que colocar uma prótese. Eu que conheço gente que precisou fazer isso, não é uma cirurgia de outro mundo, é uma cirurgia relativamente simples. O plano de saúde não autorizou. O que eu faço? Bem, nesses casos, eu vou falar um pouco da atuação do advogado dentro de uma situação dessa. Exatamente. Quando a pessoa pensa em advogado, já pensa logo no vamos processar quem? Mas o advogado que atua dentro do direito da saúde, e eu posso falar com propriedade, por atuar na área, Sim. é que a gente consegue, em alguns casos, a depender da análise no momento, resolver essas situações sem precisar judicializar, verificando o relatório do médico, como está sendo preenchido, se atende, se vai conseguir atender a necessidade. Às vezes, o plano de saúde não libera um procedimento porque o relatório consta uma inconformidadezinha simples que tem que ser resolvida, que dá para ser resolvida, porque às vezes o médico não sabe os prazos da ANS, os prazos para o plano de saúde responder aquela demanda. Às vezes, uma simples conversa, uma orientação ao próprio paciente, proceda dessa forma, procure tal documento, a gente consegue resolver sem judicializar, como foi o caso que aconteceu recentemente lá no escritório. Mas isso é rápido? Isso é coisa de 6 meses? Não, dias. Quando a gente consegue resolver sem precisar judicializar, aí volta a dizer que vai depender do caso. A gente analisa o caso, vê que há uma inconformidade na solicitação do médico, vê que o paciente ele não está sabendo como lidar, como pedir, como solicitar, Sim. A gente orienta e o paciente ele pode conseguir administrativamente em alguns dias. Eu falo isso porque a gente que é leigo, e aí eu acho que é verdade, a gente ouve muito dizer assim, a justiça brasileira é muito lenta. Então, se o médico prescreveu um remédio que eu preciso tomar continuamente, ad infinito, para a vida inteira, e preciso começar o tratamento logo. Aí o plano de saúde diz, não, nós não fornecemos, não cobre, o rol taxativo está aí e tal. Como leigo, eu digo, nossa, vai ter que judiciar, vai passar anos de guerra jurídica e entra com uma liminar, aí o plano entra com outra liminar. E você está dando uma luz. Não é bem assim, não. Você pode fazer a coisa de forma rápida. Analisando o caso concreto, vendo que há possibilidade, sim, é possível resolver sem a necessidade de judicialização, só indicando o caminho em que deve ser seguido. Sim. Entendeu? Caso não consiga e venha a negativa de fato, a gente orienta os nossos clientes a procurar o plano de saúde, solicitar que aquela negativa seja fundamentada e que eles enviem por escrito as razões que levaram a eles darem a negativa, né, no caso, para o procedimento, ou cirurgia, ou terapêutica. O plano de saúde ele terá o prazo de 24 horas, é um prazo determinado pela ANS, 24 horas para responder essa solicitação. Tendo esses documentos em mãos, encaminha para o advogado para analisar e assim buscar o seu direito judicialmente. Existe também a situação do paciente já estar internado e a negativa chegar no meio da internação. Exatamente. Então, já ouvi falar do paciente, inclusive, que loucura, gente. O paciente, o médico disse, olha, aqui está internado e eu vou precisar fazer uma intervenção cirúrgica. Uhum. Eu já ouvi casos
de pacientes que ficaram um mês lá internados, não saía, porque se saísse agravava o quadro, e também não fazia cirurgia esperando que o plano de saúde autorizasse. E o plano de saúde negando. Sim. Quer dizer, sim. Que situação horrível. Eu fico pensando assim, nunca passei por isso, mas imagina você pagar um plano de saúde mês a mês, do jeito que está caro hoje, com muita dificuldade. Tem gente, aí é a minha área, né, recursos humanos, tem gente que trabalha em empresas, muita gente. Não é nem pelo salário, não é nem pelo prazer de estar trabalhando ali, é pelo plano de saúde. Gente, imagine a que ponto nós brasileiros chegamos. Tem muita gente que trabalha numa empresa só por causa do plano de saúde. Por quê, Jean? Porque essa pessoa sabe que se sair dali e for para uma outra empresa que não fornece o plano, ou se essa pessoa for virar autônoma, ou se essa pessoa ficar desempregada, o que mais vai pesar é o plano de saúde. Então, o plano de saúde é algo que é muito caro. Eu sempre vou dizer isso, que maravilha que nós temos o SUS, mas infelizmente o SUS ele é muito deficitário para o volume da população brasileira hoje, e ele é muito deficitário porque falta gestão. E nesse ponto que você acabou de falar, é inclusive bem importante eu dizer que depois da decisão do STJ, as pessoas... Vai ser a coisa mais comum que vai acontecer são os planos de saúde negarem tratamento. Se já era algo que era esperado, agora pode ter certeza que o número de negativas vai aumentar. E o que é que acontece nesses casos? Sim. Por ser algo tão caro a todos nós, é nossa saúde. Estamos falando de vida em várias situações, né? Plano de saúde vai negar. Os usuários de plano de saúde, eles vão ficar desesperados, porque imagine, vou dar o exemplo de um paciente autista ou de um pai que tem um filho Sim. autista, ter o tratamento do seu filho negado, a pessoa vai passar a fazer dívidas, porque Sim. o plano de saúde, ele vai oferecer um aditivo contratual. Ok, a gente não oferece essa terapêutica indicada pelo seu médico, mas a gente pode incluir o tratamento que você deseja, já que não está previsto pelo rol da ANS e não está aqui, vamos aumentar, colocar aqui no seu plano de saúde, mas vamos aumentar a mensalidade. Qual o pai que vai deixar de pagar? Nenhum. Deixar de comer pelo um filho, a gente... E não havendo condições de pagar, muitos vão deixar o plano de saúde de lado, passar a procurar o SUS. Isso vai representar um volume imenso nas filas, né, do SUS para alguns tratamentos. Só que é importante fazer esse alerta. Antes de tomar qualquer decisão com relação ao que o plano de saúde vai te dizer, não se intimidem com a negativa do plano de saúde. Ela vai ser normal, ela vai dar a negativa de cara. Procure o seu médico, converse com ele, veja se há outro tratamento dentro do rol da ANS que possa substituir o solicitado pelo médico assistente e que seja tão eficaz quanto esse que foi solicitado. E caso o seu médico ele seja categórico, não está no rol da ANS, você precisa desse tratamento, procure um advogado especialista em direito médico. Agora, mais do que nunca, vai ser essencial que esse advogado ele tenha expertise na área, porque Sim. é algo muito, muito precioso a todos nós. Agora, vamos voltar. Eu lhe interrompi agora há pouco e você estava desenvolvendo uma coisa que Sim. é muito importante. Nos casos em que o tratamento já começou, sim. Né? E aí o rol, a mudança, a alteração aí, não pleiteia, vamos dizer assim, aquele tratamento. Como é que faz? A negativa ela sempre vai ser importante. Você tem que procurar essa negativa ou junto ao plano de saúde, e nessa situação a negativa vai ser junto à instituição hospitalar em que o paciente está internado. Eles devem ter pedido, em algum momento, a solicitação para aquele tratamento que foi negado, e eles vão ter lá as razões dessa negativa. Com esse documento, aí volta ao mesmo caso da outra situação. O advogado ele vai analisar
os fundamentos que levaram à negativa desse tratamento, para então entrar com ação. No caso de um paciente que já está internado... Isso. Só aguardando o ok do plano para fazer uma cirurgia, por exemplo. Pronto. Aí o advogado ele irá pedir uma liminar, apresentar a negativa, apresentar o relatório médico bem fundamentado para o juiz e pedir uma liminar para que o mais rápido possível no caso, uma cirurgia, né? Sim. Que a gente espera que o paciente, quando está internado, para a requisição da cirurgia. Para que aquela cirurgia seja oferecida o mais rápido possível. Sim. Aí, nesses casos, realmente dificilmente se consegue administrativamente. Porque já tem uma negativa, exige uma urgência. Nesse caso, a gente procura garantir... Tem que judiciar. Por meio da judicialização. E a liminar não sei se eu estou dizendo besteira, não sei se estou sendo redundante. É uma liminar em caráter de urgência, é assim que fala? É. Sim. Que aí há uma celeridade. Há uma celeridade, o juiz ele põe à frente de outros casos, sim, vamos dizer assim, e vai... A gente até vai junto ao juiz conversar em alguns casos, para que não haja uma demora, vamos conversar com o juiz, para que saia o mais rápido possível, explicar a situação daquele paciente que está precisando de uma cirurgia, que teve uma negativa e não consegue esperar. Tem que haver essa urgência. Eu fico preocupado porque, como leigo, novamente falando isso, a gente tende a pensar que tudo o que vai ser judiciado vai ser lento. Até porque eu tenho causas a receber e é anos para que aquilo se resolva, e não anda, não é porque é um juiz para muitas causas, não é porque o sistema é muito, muito lento, não é porque o volume de causas é muito grande para um fórum só, para um juiz só, e aí você está dizendo, olha, vai piorar, porque a tendência dos planos de saúde é negar, e se vai negar, obviamente que o paciente que paga cara a mensalidade tem o direito de dizer, não, peraí, vai contactar um advogado e vai entrar judicialmente no caso, quando não houver uma possibilidade de uma negociação diretamente com o plano. Eu estou certo? Estou entendendo certo? Tá certo. Então, assim, que dica, sabendo de tudo isso, né, fazendo aqui um resumo do resumo, o rol taxativo proposto pela ANS mudou. Os planos de saúde vão negar mais aqueles procedimentos que não estão previstos. Não existe um plano de saúde bonzinho que vai dizer, olha, isso aí eu vou ampliar, muito pelo contrário, eu vou baixar o preço porque o país está em crise. Isso não vai acontecer. A prestação de serviço é baseada no lucro, né? Então isso não vai acontecer. Então, vai aumentar a judicialização dos casos. Ok. Então, nós temos o plano de saúde e o usuário. O plano de saúde e o cliente. E agora você está trazendo para cá 2 elementos novos aí. Um já existia, que é o médico, mas esse médico precisa estar preparado para isso, fundamentar de forma mais concreta, e você tem o advogado, né? E aí a gente sabe, em direito como em psicologia, você tem uma formação generalista e você tem as especialidades, né? O psicólogo é a minha praia, a gente passa 5 anos estudando comportamento humano e no final eu quero trabalhar com psicologia do esporte. Aí o colega, eu quero trabalhar com psicologia escolar. Aí o outro colega diz, olha, eu quero trabalhar só com psicologia do trabalho. E o outro, olha, esse é o mais comum, que a gente vê em novela e em filme, eu quero trabalhar na clínica, ouvindo o paciente neurótico, enfim. Bifurcações de uma mesma formação, psicologia. Em direito, é a mesma coisa. A gente se forma generalista, 4 anos, né, se eu não me engano, o curso. São 5. 5 anos também. E quando termina, ele vai procurar uma pós-graduação, ele vai procurar uma formação mais específica. Isso. E tem essa formação específica
em direito da saúde? Direito médico e direito da saúde. Pronto, exatamente. Se eu for procurar, eu estou dizendo, talvez eu esteja dizendo a besteira, eu sou leigo. Eu vou fazer uma cirurgia, preciso de uma cirurgia ou um tratamento. O meu plano de saúde diz, não está previsto. Você não sabia, não, mudou, o rol taxativo, não sei o quê, nego. É prudente que eu procure um advogado criminalista, já para mandar prender o administrador do plano de saúde, ou um advogado imobiliário, não vai dar certo. É a mesma... Qual o conselho que você daria para esse paciente? Poxa, eu tenho que procurar um advogado agora, o que eu faço? Eu vou usar como analogia a própria especialidade médica. Sim. Quando o paciente está precisando fazer uma cirurgia em uma parte muito delicada, que é o cérebro, Sim. você jamais vai procurar um ortopedista para fazer essas... Vai dar errado. Os médicos, eles têm aquele conhecimento básico da medicina, assim como o advogado tem o conhecimento, sai da faculdade, conhecendo um pouco de todas as áreas. Sim. Mas, ao final do curso, é prudente, e isso eu dou até um conselho aos meus colegas advogados, procurem se especializar na área, procurem se tornar referência, busque sempre ser referência numa área, porque você atua de forma melhor, você passa a atuar com o que você gosta, seu modo de trabalhar flui muito melhor, você acaba prestando um bom serviço para o seu cliente. Se você é paciente e busca um tratamento, uma cirurgia, um medicamento, que seja na área da saúde, procure um advogado especializado na área para garantir esse direito, principalmente depois dessa mudança do STJ, porque, querendo ou não, é uma atuação que vai necessitar, como eu te falei anteriormente, uma atuação conjunta. Como é que um advogado que não atua em direito médico e direito da saúde vai auxiliar o médico na hora de formular um documento, um relatório médico, sem saber o que é um relatório médico, sem saber o que tem que constar nele? Como é que um advogado que não é especialista na área da saúde vai pegar um relatório médico e dizer: este relatório médico está redigido de forma clara, o juiz vai entender o que está aqui, está ótimo, vamos judicializar com ele? Se ele não tem a experiência, se ele não tem o conhecimento na área médica, na área da saúde, de um bom documento médico, do entendimento que está rolando dentro do judiciário, do judiciário com relação ao direito da saúde, vai dar erro. Com certeza. A ação vai demorar mais que o previsto, aumenta o risco daquela ação não ser procedente e acaba prejudicando o próprio paciente, né, que precisa de uma atuação mais célere. Como você falou, o judiciário, ele realmente, a gente tem uma certa problemática dentro do judiciário, às vezes poucos servidores, e eu já atuei em outros estados, posso lhe dizer que realmente existe eu já atuei em Salvador, em São Luís, e existe realmente uma carência de servidores dentro do judiciário que acaba tornando um processo mais lento. Aí você pegar um advogado que não é especializado na área e entrar com a ação, o processo pode ficar um pouco mais demorado. É tragédia. É tragédia, e vou lhe dizer, como leigo, que a gente fica sem entender. Poxa vida, está aí o processo, por que não entra, por que não faz assim? Porque não tem várias assim, não está parado, está não sei o quê, o juiz pediu outra coisa, e aí a bola de neve e o tempo passando. No meu caso, não tem nada relacionado à saúde, mas imagine quem está precisando com urgência de uma decisão, de um medicamento, de uma cirurgia, de um protocolo dentro do hospital, e não foi negado. Fico muito preocupado quanto a isso, e eu acho que você colocou muito bem. Quer fazer uma cirurgia do coração, vai procurar um dermatologista? Não. Tem um problema no olho, vai procurar um ortopedista? Não. Né? Tem um problema, uma depressão, aí você vai procurar um psicólogo escolar? Claro que não, você tem que procurar alguém que atue naquela área, né? E em relação aos colegas, você colocou muito bem, eu acho que a autoridade vem com a prática, a boa prática. Justamente. Então, eu sei que a crise é muito grande, como psicólogo e
conhecendo advogado, a tendência da gente, quando sai da faculdade, é abarcar tudo, que está sem dinheiro, gastou muito dinheiro na formação. Então, chega o cliente com dinheiro para pagar, aí a cabeça enlouquece e você quer pegar tudo. Não faça isso, porque você acaba se queimando no mercado. E prejudicando o seu cliente. E prejudicando o cliente, em última instância. É a autoridade no sentido de, ei, essa pessoa sabe. Justamente. É a melhor coisa do mundo. Justamente. Então, você escolhe um campo de atuação. Eu tenho colegas advogados, até brinco, eu tenho uma colega advogada criminalista, de rapaz, você quer viver no meio dessa malandragem? Ela é a minha paixão, professor, chamo de professor, é trabalhar com a criminal, com a área criminal. Você está feliz, está bom demais. Exato, só trabalho com isso. Olha, mas tem uma causa ali, para uma casa que precisa ser vendida, ou uma herança. Professor, eu sou só criminal. Então, e essa pessoa ganha uma autoridade muito grande. Porque você pensar num problema criminal, é ela. Sim. A mesma coisa, como você muito bem colocou aí, agora, tem um problema com um plano de saúde, dado todas essas mudanças, eu vou procurar uma psicóloga, uma advogada que entenda disso. Se eu for pegar uma criminal, não vai dar certo. E aí, já se aproximando do final, uma pergunta muito fundamental. Qual a hora para procurar um advogado que entenda da causa? Qual é a hora? Bem, recebeu a negativa do plano de saúde, procure o advogado, vá atrás do documento da forma que eu te expliquei, solicitando ao plano de saúde a negativa de forma fundamentada, para que seu advogado tenha respaldo para solicitar o procedimento desejado. Eu queria só abrir um parentezinho para dar duas boas notícias. Opa. Dentro desse turbilhão que foi essa decisão do STJ. A decisão do STJ ela não é vinculante. O que quer dizer isso? Os juízes eles ainda podem decidir pelo rol exemplificativo. Certo. Inclusive, depois da decisão do STJ, juízes daqui do Rio Grande do Norte continuam decidindo em favor dos pacientes e determinando que os planos de saúde cubram o procedimento solicitado pelo médico assistente, ainda que não esteja no rol da ANS. Excelente notícia. Então, importante, pegue o seu documento, conforme eu lhe falei, procure seu advogado de confiança, de preferência, especialista em direito da saúde. Para não perder tempo. Não perder tempo. E outra notícia muito boa, que inclusive muito recente, que foi agora no final do mês, os pacientes com autismo, eles têm agora uma cobertura maior. A ANS determinou que os planos de saúde fossem obrigados a cobrir os métodos e terapêuticas indicados pelo médico assistente. Isso significa que qualquer negativa de tratamento para pacientes autistas, desde o dia 1º de julho, é considerada abusiva. Isso é uma notícia boa porque a gente presenciou aí o impasse entre a Unimed e seus beneficiários que estavam tendo os tratamentos suspensos, né? Sim. Então, a ótima notícia para os pacientes que possuem autismo. Tem negativa, procure um advogado porque ela é abusiva. Ótima. Duas boas notícias. Os juízes, né, desconsiderando, quase que isso, a palavra não é essa, mas desconsiderando essas mudanças e dando causa para os clientes e também a cobertura mais ampla para os que têm os portadores de autismo. Isso. Muito boa notícia. Me diga uma coisa, agora vamos falar sobre a gente, né? O seu escritório. Fala um pouco sobre ele. Bem, eu sou sócia no escritório Fernandes e Vale, juntamente com a Aline Fernandes. A gente tem um escritório aqui em Parnamirim e nós prezamos pela excelência do atendimento, né? Nós atendemos todo o Brasil. Quem tiver necessidade de atendimento em consumidor, direito da saúde, direito médico, nós fazemos atendimento em todo o Brasil, que continua sendo de excelência, ainda que presencial ou online. Então, pode nos procurar. E nós temos vários profissionais que atendem diversas áreas do direito, mas eu destaco a nossa área de atuação, Sim. que é consumidor e médico. Em direito médico, nós temos serviços voltados para os profissionais de saúde que querem exercer a profissão de forma mais segura, sem ter medo de ser judicializado. Nós prestamos consultoria,
Ajudamos a elaborar documentos médicos como contrato de prestação de serviço, termo de consentimento para atuação na telemedicina, termo de consentimento para procedimentos cirúrgicos, caso haja necessidade. Ajudamos Isso para o médico? Isso para o médico ou clínicas que desejam ter um rol de documentos que minimizem a possibilidade de uma judicialização e que, caso sejam judicializados, seja um documento forte o suficiente para sustentar a nossa defesa. Atuamos também na defesa do médico junto ao judiciário, né, caso ele seja demandado, e junto aos conselhos regionais de todo o Brasil. Então, o médico que precisar, nós fazemos essa atuação no Brasil todo. Importante também. Exatamente. E para os clientes também, vocês fazem Sim, que são as demandas contra plano de saúde, o paciente que necessitar do tratamento, medicamento de alto custo, contra plano de saúde, nós também fazemos esse atendimento, e demandas contra o SUS também, pacientes que estão na fila de espera para cirurgia do câncer. Há muito tempo nós atendemos, temos respaldo legal para adiantar essa cirurgia. Não digo adiantar, mas existe um prazo de 30 dias que muitas vezes não é respeitada pelo SUS para que ele inicie qualquer tipo de tratamento que seja para o câncer. Sim. E algumas pessoas não sabem que existe esse prazo, esperam meses para iniciar tratamento. Vez um Globo Repórter, uma reportagem, a pessoa teve o diagnóstico de câncer, precisava urgentemente combater aquele câncer, quimioterapia e tal, e um ano depois ela não tinha nem começado. É um absurdo. Eu vou deixar a dica que é a lei dos 30 dias. Pode pesquisar. Sim. A lei dos 30 dias, ela traz justamente dizendo que o paciente que é diagnosticado com câncer, ele tem o prazo de 30 dias para iniciar o tratamento pelo SUS. É obrigatório. É uma lei. Maravilha. E nas redes sociais, como é que a gente acha? Nós estamos no @FernandesIVale. Lá vai ter todo o rol de serviços que nós prestamos para paciente, empresa, clínica, médico. Tem também nosso WhatsApp lá, quem quiser entrar em contato com a gente. É só procurar nas redes sociais, que a gente está sempre alimentando com informações relevantes. Hoje em dia não tem mais como a gente... deixa o número do telefone. Hoje em dia ninguém se esconde mais. Então, eu sempre digo isso. Está querendo achar uma pessoa... Rede social, vai lá no Instagram, @FernandesIVale. FernandesIVale. Vocês têm o escritório de Priscila do Vale. Priscila, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite. Eu digo a você que você me tranquilizou e com certeza tranquilizou também quem está assistindo, porque as notícias realmente de um mês atrás foram: olha, os planos de saúde vão ficar muito mais difíceis de ofertar produtos que não estejam lá no hall, e acabou, e vai ser uma guerra, e vai acabar, meu Deus do céu. Não, você traz para cá informações precisas de alguém que trabalha com isso há bastante tempo, conhece os meandros da lei, que eu acho que isso aqui é o grande olhar do advogado, é esse, conhecer os meandros da lei. E para o leigo, a gente fica perdido, inclusive. E trouxe aí N possibilidades de acelerar o acesso à saúde, que é o que a gente quer e precisa, e é um direito nosso. Obrigado, Priscila. Obrigada a você pelo convite. Tá, joia? Gente, vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado, e espero que vocês tenham gostado bastante dessa entrevista, porque ela foi muito esclarecedora. Para vê-la outra vez, como os gols do Mecão, você pode entrar no YouTube do Potiguar Notícias. Um grande abraço, uma excelente semana, até segunda-feira. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas.